Bora lá, fiel, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as últimas informações atualizadas do nosso Corinthians. Informação aí sobre Anderson Talisca chegando no Corinthians, jogador muito bom de bola que tá lá na Turquia. Já falou que é corintiano e que tem um desejo de atuar pelo timão. Já comenta aqui abaixo nos comentários, você aprova essa contratação? Acha que seria um bom nome? Comenta aqui embaixo a sua opinião, sem mais delongas. Bora ver essa informação que saiu hoje aí, galera. E no Corinthians, do temor ao rebaixamento, a esperança de conquistar uma vaga em uma competição sul-americana da próxima temporada. As polêmicas do apito na derrota para o Bragantino e o reflexo na próxima rodada. Dorival Júnior vai ter dor de cabeça para a partida de domingo contra o Ceará em Itaquera. André Carrilho levou o terceiro amarelo, José Martínez e Charles foram expulsos. 3 suspensos no meio de campo alvinegro. E para a derrota da última rodada ficar para trás, o Corinthians aposta no fator casa. Em Itaquera, o Timão não perde há 3 jogos e agora tem 2 partidas nos seus domínios. Mas para o próximo jogo, Dorival tem mais preocupação. Ranieri, que sentiu a coxa durante a última partida, fica de fora do duelo no fim de semana. Já o Ceará vem de um empate no clássico com Fortaleza, com gol de Pedro Raul, que pertence ao Corinthians. Para entrar em campo, o Vozão precisa pagar uma multa ao Timão. Enquanto isso, Memphis Depay foi convocado mais uma vez pela seleção da Holanda para as eliminatórias da Copa. E a notícia também fora de campo. A dívida do clube com o holandês foi assunto do jornal espanhol AS. Contrato fora da realidade? E para diminuir os gastos do clube, o camisa 10 deve deixar o hotel de luxo onde está hospedado desde a chegada ao Brasil. Não, isso aí partiu dele, dizer que iria ajudar o Corinthians a diminuir seus gastos. Mas uma ata interna revela que esse foi um pedido da diretoria para corte de gastos. O triplex, com cerca de 1.100 metros quadrados, fica num hotel considerado um dos melhores do mundo e custa mais de R$250 mil por mês ao Corinthians. Mesmo com a mudança de endereço, o que a Fiel espera é que o holandês se sinta em casa no domingo, em Itaquera. Talisca tem contrato somente até junho de 26, ou seja, caminha aí para os últimos 6 meses de contrato, pode assinar pré-contrato com quem bem entender, e a ideia dele passa por não permanecer na Turquia. Essa é uma das novidades, uma das informações, para além da falta, eu não diria de adaptação, até porque ele passou pelo Besiktas e é ídolo recente do Besiktas. A questão é que o futebol do Talisca no Fenerbahçe não tem funcionado. Ele ficou muito chateado com a saída do José Mourinho, que foi para o Benfica. Foi o Mourinho que pediu a sua contratação e pouco tempo depois o Mourinho foi mandado embora. Então o Talisca não está feliz e contente na Turquia. Perdeu o treinador que o contratou, o contrato é curto e sim tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Se é o Flamengo, vou tentar descobrir. O que eu posso dizer é, recentemente entrevistei o Talisca ainda nos tempos de Arábia Saudita. Ele dizia tranquilamente que sonha voltar ao futebol do Brasil. Tem o sonho, inclusive, por exemplo, de jogar no Corinthians. Não significa que o Corinthians tenha interesse e que vá tentar. Mas um dos sonhos dele, ele que foi revelado pelo Bahia, era reforçar o Corinthians. Mas claro que o Flamengo, se porventura demonstrar interesse, aí é outra história. Eu vou tentar descobrir sobre o Flamengo. O que eu posso dizer sobre o Flamengo, o que ajuda a traçar um panorama aqui, o Talisca, quando vai para o futebol português, europeu, em 2014, é contratado através de José Boto. O José Boto era o diretor do departamento de scouting do Benfica e foi ele que, entre aspas, juntamente com o Jorge Jesus, os dois descobriram o Talisca no futebol brasileiro. O Talisca depois foi transformado quase como um volante pelo Jorge Jesus, mas foi o Boto, foi o olho clínico do Boto que descobriu o Talisca no Brasil. Então, obviamente que existe ali assim um eventual, eu não diria interesse, mas um conhecimento muito forte do Boto em relação ao Talisca. Agora, se o Talisca ficar livre de fato, se descer o salário e se mostrar disposto a fechar com o Flamengo, o Boto vai pensar, vai avaliar e vai olhar lá para trás para aquele jogador que ele descobriu e bem no Bahia. O telefone a gente sabe que ele tem, né? O telefone do Talisca, o Boto tem. É interessante esse bastidor que o Bruno Andrade traz pra gente. É legal, eu também recentemente estive com o Talisca e até brinquei com ele. Falei, aí, fazer umas músicas lá com Memphis e tal, ia ser legal. Ah, é? É. E ele falou que
a torcida do Corinthians tem muito carinho por ele nas Ele redes toca, sociais. ele é músico, Ele é isso? músico, o Sabia. Talisca. Canta bem, inclusive. Ele é rapper igual o Memphis? Inclusive, ele tem um outro nome artístico, ele não é Talisca. Esqueci agora qual que é o nome. Você lembra, Bruno? Deixa eu ver aqui. Não lembro, mas eu procuro isso já. Eu não lembro, mas eu procuro Ele aqui. tem um nome artístico. Quando vocês procuram aí, eu digo o seguinte, não podemos descartar também o Bahia, tá? Porque a terra natal dele... Spark. Ele é o Spark, pode crer. Spark é o nome Ele é o dele. Spark, é o nome artístico dele. Spark. Com disco gravado e tudo mais. Mesmo aqui, ó, lançou seu primeiro álbum, Notas, em maio desse ano, de 2005. 2025. 25, E assim, o Bahia também nutre um desejo pelo Talisca. Então assim, o Bahia seria um concorrente do Flamengo, de Corinthians e tal, se o Talisca decidir voltar ao futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, o Corinthians confirmou a lesão do volante Ranielli no músculo adutor da perna direita. Não confirmou qual o grau, qual o tempo de parada, mas ele está fora da partida diante do Ceará, talvez até nos próximos dias, aí a gente vai ter que aguardar, tem a data FIFA na sequência, né? Então talvez ele volte apenas depois. O Ranielli é um desfalque importantíssimo, porque ele faz aquela função ou de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ou de um volante ali que protege o sistema defensivo. Quando o Corinthians passa muitos jogos sem sofrer gols, na minha avaliação, muito é por conta do volante Ranielli. Que inclusive teve o presidente do Cuiabá reclamando mais uma vez, né, a falta de pagamento do clube relacionada a ele. Tem mais questões relacionadas a dívidas nesse vídeo aqui também, que eu vou te atualizar. Mas eu preciso falar sobre esse setor de meio campo que perde muitos jogadores mais uma vez. A gente já falou sobre isso, né? O Martínez expulso, também tá fora. O Carrilho, terceiro amarelo, também tá fora. O Charles, que vinha sendo uma opção, acabou expulso, também tá fora. E com isso, rapaziada, eu tô tentando até montar esse time aqui para jogar contra o Ceará. Eu vou fazer um esboço ainda no vídeo de sábado, né? No vídeo pré-jogo. Mas, por enquanto, o que nós temos é o seguinte. O Hugo Souza, que ainda não tá confirmado também, ou o Felipe Longo no gol. Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais. Tchoca, Gustavo Henrique, e aí eu acho que ele vai de Fabrício Angileri, que vem entrando bem, fazendo essa função ali de um zagueiro pela esquerda, né, um terceiro zagueiro. Entrou, inclusive, no lugar do Ranielli no jogo contra o Bragantino, então ele deve ter sequência. Até porque ele tem menos jogadores no meio campo, e aí você não precisa ter mais um volante, né? Você faz um 3-5-2, né? Com o Memphis e o Yuri lá no ataque, é um 3-5-2. Esse meio campo deve ser com os alas subindo, né? Matheus Bidu e Mateuzinho, de Maicon, Rian e Rodrigo Garro. Se o André, por exemplo, estiver recuperado, o André seria esse volante, na minha opinião. Não vejo outra opção ali no meio de campo para poder fazer esse setor. O que ele pode fazer também é daqui a pouco colocar o Guinegão e o Memphis recuar para armar o jogo junto com o Garro. Só que aí ele deixa só o Maicon na marcação. Acho arriscado. O jogo é em casa, é contra o Ceará, mas eu não arriscaria tanto assim, mesmo que ele tenha 3 zagueiros, deixar só o Maicon porque o Memphis e o Garro, eles não vão conseguir marcar, né, gente? Eles são jogadores criativos, construtores, né? Acho até que esse sistema seria interessante em algum momento. Você colocar o Memphis ali recuado um pouquinho com o Garro na armação, jogando o Yuri e o Guinegão no ataque, mas fica um time muito aberto. Quem é que marca nesse time? Então, assim, não acredito nisso. Acredito na entrada do Rian, juntamente do Maicon ali na marcação, com o Garro armando o time, Memphis e Yuri no ataque, os 2 alas, 3 zagueiros. Deve ser esse o time, mas a gente vai confirmar ainda durante o sábado. O meia atacante Vitinho, aquele único contratado, né, na janela de transferências, antes ainda do Transferban, ele começou a sua transição física, teve uma recuperação antes do previsto, da sua artroscopia, né? Ele teve uma lesão de menisco no joelho e daqui a pouco, nos próximos dias, provavelmente depois da data FIFA, já vai estar de volta, vai pegar as últimas rodadas do Brasileiro e vai estar à disposição aí para a semifinal da Copa do Brasil. Então, trata-se de uma boa notícia também. Eu preciso falar sobre a dívida com o Matias Rojas, né? Porque estourou o prazo para o Corinthians pagar os cerca de 41 milhões de reais que o Corinthians deve ao jogador, que acionou o clube na Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians foi condenado, não cabe mais recurso, tem que pagar, se não pagar pode gerar transferban, mas esse transferban, como é uma dívida, digamos, unilateral, né? Ela não envolve um clube, ela envolve os direitos do atleta que hoje joga no Portland, lá da Major League Soccer.
As informações, até estava olhando no GE, que o Rojas ele não vai acionar o Transferban porque ele e o seu staff entendem que podem conseguir um acordo amigável. Ele já aceitou receber esse valor parcelado, né? Mais de 40 milhões de reais, por conta de uma cagada, né? Num não pagamento de direito de imagem que era cerca de 8 milhões e o Corinthians conseguiu colocar num contrato que se não pagasse tal dia, pagaria o contrato inteiro. E não pagou. Então, é impressionante, cara, como o Corinthians não é difícil de explicar a dívida chegando em quase 3 bi, né? É muito erro de gestão, pelo amor de Deus. Mas tem que pagar, mesmo de maneira parcelada, o jogador já entendeu isso e até pela resolução de uma forma amigável não vai acionar o Transferban, pelo menos por enquanto. O Corinthians já tem um, que é o do Félix Torres, poderia ter outro agora, mas vai ter que pagar de alguma forma. Porque se ele começar a atrasar de novo também, aí o jogador vai perder a paciência, vai lá e vai dizer, não, ó, quer saber? Já que eu não vou receber mesmo, transferbando os caras. E aí é mais janelas sem poder contratar jogador até que se pague tudo. Que loucura, hein? Muita coisa acontecendo e a gente, enfim, né? Só porque esgotou o prazo, né? Estourou o prazo, que eu vim atualizar vocês dessa situação. O Fabinho Soldado, cara, ele merece também um capítulo porque é impressionante, né? Ele concedeu entrevista para o André Hernan no dia de hoje e aquela reunião do CORE, que vazou a ata, né, da reunião, dizendo que o Corinthians ia pedir para o Memphis sair do hotel de luxo onde ele mora por conta dos custos, né, mensais de 250 mil reais, que é uma pechincha, tá? Porque a diária da suíte onde ele mora é 70 mil, só que no mês os caras cobram 250. Pois é. Mas, e aí depois tem uma informação de que partiu do Memphis até essa possibilidade dele, enfim, não onerar o clube com esse custo. Que loucura, cara, que loucura. Enfim, nessa reunião do CORE, que também houve uma autorização para o Corinthians pegar um empréstimo de mais de 100 milhões para pagar esses débitos, derrubar a Transferban e tudo mais, essa reunião, ela também pressionou mais uma vez o presidente Osmar Stabile sobre algo que eu já tinha trazido para vocês aqui de forma antecipada. Não sei se eu fui o único a falar isso, nem é minha pretensão, mas eu lembro que já tem uns dias que a gente fez um vídeo, porque eu colhi informações de bastidores com pessoas próximas ao Fabinho, que me disseram o seguinte, e de dentro do clube também, de que o conselho, ele quer alguém político, ele quer alguém estatutário. Desde a saída do Rubão, não existe alguém estatutário. E o Fabinho, ele tem uma autonomia absurda dentro do vestiário, dentro do futebol. E eu não acho isso ruim, tá? Não fosse o Fabinho Soldado, no momento em que o clube ruiu politicamente e administrativamente, sei lá o que poderia ter acontecido. Muitos jogadores talvez teriam desistido, outros não teriam vindo jogar no Corinthians. Talvez o Dorival Júnior não viesse. Então, ele apagou muito incêndio, cara. Muito incêndio. E é por isso que o Osmar Stabile não demite o Fabinho Soldado e não vai fazer isso. Pelo menos é a informação que eu tenho, tá? Pode ser que, sei lá, chegue no final do ano, a pressão seja grande a ponto dele trocar, mas ele não vai fazer isso porque o Stabile não entende de futebol, não entende de bola. Não é um cara que consegue estar lá no dia a dia para comandar o futebol. Se não tivesse o Fabinho Soldado, ele ia ter que pegar um cara que, sabe-se lá, qual capacidade teria para administrar um vestiário com, cara, tamanha representatividade como é o do Corinthians nesse momento. O Fabinho contratou o Dorival, trouxe boa parte desses atletas, os caras confiam nele. Quando ele diz para os caras, a imagem vai atrasar, mas nós vamos pagar dia tal, cai dia tal, porque o Fabinho se compromete com os caras. Então ele tem segurado muitas buchas lá dentro. Não faz sentido essa fritura só por uma questão política, e a gente sabe que isso, infelizmente, atrapalha e entra no vestiário. O Fabinho deu entrevista para o Hernan, disse que não pretende sair, que obviamente tem algumas questões ali que, enfim, acontecem, mas que ele é muito tranquilo. Se ele achar que ele está atrapalhando, ele vai ser o primeiro a ir embora, mas ele entende que pode fazer um trabalho ainda até o fim de 26, cumprindo o contrato dele, que é quando termina a gestão do Stabile, né? E aí tem outra eleição, mas por enquanto ele nada afeta ele tem a confiança do presidente, eles criaram uma relação também, porque ele foi contratado pelo Augusto Melo, né? Mas hoje ele criou uma relação com o Stabile. Então, ao que tudo indica, o Fabinho e o Stabile, eles estão segurando esse rojão aí, eles estão segurando esse tiroteio. Até quando eu não sei, mas que loucura, né? A política ferra o Corinthians até nisso, cara. Os caras querem derrubar o cara que conseguiu segurar muitas coisas lá dentro em meio a todo o caos que aconteceu durante essa temporada. O que vocês acham de tudo isso, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.
Tchau. Pessoal, isso é essa informação aí que o Talisca deseja voltar ao Brasil, né? E atuar pelo Corinthians. Ele que já falou que quer jogar um dia pelo Corinthians, já falou que a preferência, caso ele volte para o Brasil, é o Timão. E pessoal, será que a hora chegou? Talisca, que atualmente está lá na Turquia, não está muito satisfeito, ainda mais depois da demissão do José Mourinho, que foi o treinador que pediu a contratação dele. E o Mourinho foi demitido, né, pessoal? Para quem não sabe, ele deixou lá o Besiktas, o Fenerbahçe da Turquia, e foi para o Benfica. E aí ele ficou, né, desanimado, porque ele só foi para lá porque o Mourinho pediu a contratação dele. Aí ele chega lá no clube turco e o Mourinho é demitido. Complicado, hein? E para piorar, o Talisca é ídolo, galera, lá do Besiktas, ou seja, ele tá jogando no maior rival. Então ele não tá muito satisfeito e pretende voltar ao Brasil, né? E o Corinthians já tá de olho em uma possível contratação dele. O Corinthians tá com umas pendências na FIFA aí, né? Com o transfer, mas o Corinthians tá confiante que vai resolver. Vai pegar um adiantamento aí do direito de transmissões, né? E aí vai pagar, né, pessoal? Um pouco das dívidas que tá tendo, que não é pouca. Tem transfer na FIFA, Neoquímica Arena, Memphis, 23 milhões de reais, como vocês viram no corte que eu deixei aí, né? Cara, 23 milhões de reais é muito dinheiro, pelo amor de Deus. Fora ainda, né, que o Corinthians paga atualmente 250 mil reais por mês só pela estadia dele. Ele tá em um hotel lá em São Paulo e a diária aí deve ser, nossa, pra lá de 10 mil reais, sei lá. Muito caro, né, pessoal? Dá um total de 250 mil mensal aí. Imagina, por mês o cara pagar isso. 4 meses já dá 1 milhão de reais, só com estadias. 8 meses vai dar 2 milhões. Um ano, 3 milhões de reais. É brincadeira, hein, pessoal? 3 milhões de reais por ano, só com moradia do Memphis. Não tô criticando, ele não merece críticas, né? Quem tem que ser criticado é quem fez esse contrato absurdo aí. Cara, muito caro, né? 250 mil reais. Para um aluguel de uma mansão, não chega nem esse valor por mês. Mas a gente tem que entender, né, que é esse valor porque tem carro blindado, tem motorista 24 horas, salvo eu, tem até um helicóptero para ele do clube. Então, meu Deus, é muita regalia, né, pessoal? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não me importo com quanto o Corinthians está gastando, eu só quero saber dele dar o retorno esportivo, né? Ele fazendo um gol de título, ajudando o Corinthians a ser campeão, por mim pode pagar até 10 milhões por mês para ele. Eu quero saber do Corinthians voltando àqueles dias de glória, né? Eu falo isso, galera, porque é o seguinte, muitas das vezes a pessoa fala, o salário dele é muito alto, não sei o que, mas se a gente for parar para pensar, junta o salário do Félix Torres, do Pedro Raul quando estava aqui, do Hector Hernandes, do Kaká, desses caras que quase nunca jogam e sempre é criticado. Junta tudo, dá muito mais do que o salário do Memphis. Só de, imagina, o Corinthians paga mais de 500 mil pro Hector Hernandes e o cara nem é mais relacionado. Félix Torres, o Corinthians paga 1 milhão, o cara nem joga, ninguém quer ver ele em campo. Então o Corinthians tem que gastar dinheiro com quem vale a pena, né? Do que às vezes falar, não compensa pagar pro Memphis não, muito alto esse salário. Aí vai lá e fica pagando por mês pra Félix Torres, Kaká, esses caras aí, né? Mais de, nossa senhora, um bocado de dinheiro, sendo que os caras nem jogam. E quando joga só atrapalha, né? E vide Félix Torres. O cara não joga, fica desaparecido. E quando volta já é fazendo um bagaceiro. Oh, meu Deus do céu. O Corinthians tá numa fase que só Deus, hein? Mas enfim, galera, comenta aqui o que você acha dessa vinda do Talisca, hein? Na minha opinião, é um grande nome aí. É um cara que não tá muito velho ainda. E eu acredito que ele pode render bastante ainda no futebol brasileiro. O Corinthians precisa de um atacante como ele, né? Seria uma ótima vinda dele aí, caso ele aceite jogar no Corinthians. O salário dele lá na Turquia é altíssimo. Só que ele sabe, né? Se for voltar para o Brasil, ele vai ter que diminuir esse salário. Qualquer time que ele for, ele vai ter que diminuir. Porque ninguém é louco pagar 5 milhões para um Talisca, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é desmerecendo não, mas é muito alto o salário desse. Tem que ser aí no máximo 1,5 milhão, no máximo. Enfim, comenta aqui, você aprova a contratação do Talisca ou não? Eu fico por aqui, galera, aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo.